Olá, que bom que você está aqui. Estamos começando um novo podcast 24 em 3, que significa que 24 horas são muito possíveis de você coordenar com 3 estratégias bem bacanas. Quais são elas, Fernanda? Clareza, foco e o que mais? Projeto. Simples assim. Se você tem clareza, você tem foco, você consegue conduzir o projeto. E aí você tem o quê? As suas 24 horas muito bem trabalhadas. E o projeto, logicamente, você vai dividir ele em tarefa ou projeto, certo? Fica aí comigo. Tá, e aí qual é a pergunta de hoje, Fernanda? A pergunta de hoje é: você sabe identificar a sua inteligência ou as suas inteligências? Como assim? Você pode explicar um pouquinho sobre isso, Fernanda? Porque eu achei que é muito vago. O que tem a ver inteligência? E você tem mais de uma inteligência? Me explica um pouquinho aí. Seguinte, legal essa pergunta, né? Bacana, interessante essa pergunta. Deixa eu explicar por que a gente tem uma ou mais inteligências, né? Onde eu quero chegar com isso. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é inteligência, né? A inteligência é um pouquinho diferente de sabedoria. Inteligência, ela envolve o conhecimento cognitivo, né? O que a gente aprende, o intelectual, tá lá na massa cinzenta, a área externa do nosso cérebro, né? Que envolve o nosso pensamento, que a gente pega também em relação à nossa memória, o que fica lá guardado na memória, o que a gente aprende do longo da vida aí, estudando na escola também, envolve tudo isso, tá? Envolve também as habilidades, as aptidões, porque a partir do momento que a gente tem conhecimento, que a gente aprende, a gente acaba desenvolvendo as nossas inteligências. E não é só uma, não. Não é mesmo. Deixa eu explicar um pouquinho, deixa eu tomar um café, que o café tá tão cheiroso que eu tô ficando... peraí, só um minutinho. Ai, delícia. E é o seguinte, eu amo café. Adoro café. Amo. Então, o que seria inteligência, né? De acordo com Gardner, um psicólogo renomado, né? É uma das referências, né? E ele tem a teoria das múltiplas inteligências e ele fala justamente nesses pontos, que tem pessoas que têm mais habilidades, mais aptidões, mais abertura, digamos assim, absorve mais algumas inteligências mais específicas. E tem pessoas também que abrangem muitas inteligências, né? Se a gente for pensar nas que abrangem muitas inteligências, são aqueles gênios. Por exemplo, Leonardo da Vinci, Michelangelo, o Einstein, eles sempre estavam trabalhando bem as várias inteligências que eles tinham. Então é mais ou menos isso. E eu vou apontar aqui para você, realmente, esse aqui vai durar um pouquinho mais, esse tempinho aqui com a gente, quais são essas inteligências. Eu fiz um vídeo falando sobre isso antes, tá? Você pode aí ver os vídeos do método de insights incomuns, você pode buscar lá, saber um pouquinho o que são as teorias da teoria das múltiplas inteligências, que foi Gardner, que é esse cara feríssimo que elaborou. Mas eu vim reforçar isso aqui no podcast, que é muito legal, porque a pergunta é: você sabe identificar suas inteligências? Eu peguei a colinha aqui, tá? Vocês viram que eu dei uma puxadinha pra cá. E realmente eu tô com algumas colinhas aqui bem legais pra justamente a gente trabalhar sobre isso. Tá, bacana. E como a gente descobre as nossas inteligências, né? Como é que a gente faz isso? Eu vou abordar aqui pra você quais são elas. E você vai falar: isso aqui tá mais afinado comigo, isso aqui tem muito a ver comigo. Ou você vai falar assim: meu Deus, eu não sei qual que eu sou. Mas é só para vocês terem uma ideia, para ter uma tendência, para vocês entenderem a tendência de cada um, né? E por que uns têm mais esse aspecto exacerbado do que outros. Olha só, essa é a ideia da gente trabalhar isso aqui nesse podcast, você saber exatamente que você é um ser inteligente, independente de você ter adquirido ou não o conhecimento necessário, você é inteligente. E a sabedoria é a inteligência, é o conhecimento que você tem aplicado de forma a colher resultado eficaz. A sabedoria é esse, é o como fazer, é o saber fazer, né?
Sabedoria envolve o saber fazer. E o saber fazer envolve conhecimento, que é a inteligência, envolve a ação eficaz e envolve o resultado eficaz, né? Que muitas vezes a gente acha assim, poxa, aquela pessoa ali é sábio, porque acha na parte filosófica, mas muitas vezes a sabedoria está em pessoas tão próximas da gente que a gente nem percebe. Então, tem uma discreta diferença entre sabedoria e inteligência, porque a inteligência está relacionado a conhecimento, ao que você absorve do seu meio. Por exemplo, quando a gente vai para a escola, a gente está absorvendo conhecimento, porque a gente absorve conhecimento do quê? Do que o professor fala, do que o coleguinha contribui. Então, quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente também está numa situação de trabalhar a inteligência, porque também são conhecimentos que são divididos, são conhecimentos trocados. E quando a gente sabia de uma estratégia importantíssima para a gente estudar, que é você ministrar aulas para as pessoas. Tipo assim, você junta um grupo de amigos, vocês estão estudando determinado assunto, pode ser sei lá, direito constitucional, e você dá aula para os seus colegas, você está reforçando e repetindo o que você precisava repetir, ou quando você não tem os colegas para dar aula, você dá aula para você mesmo. É importantíssimo, isso é uma forma de aprendizado e de estimular a sua inteligência cognitiva, que é a inteligência intelectual, tá? É uma das formas mais recomendadas, de acordo com vários estudos, inclusive da Harvard Business Review, também vários outros, que fala do reforço de você estudar, ministrando uma aula, pode ser até para você mesmo, mas você tem que ministrar essa aula, entendeu? Programar ela para outras pessoas ou para você mesmo. Então isso é importante, reforça. Ativa a sua memória. Então, sim, as inteligências têm um pouquinho de diferença para a sabedoria, mas envolve claramente... Ai, o café tá tão bom. Desculpa, a sabedoria. Tá, e o que é inteligência? A inteligência é a habilidade de resolver problemas. Pode ser a nível intelectual, pode ser musical, pode ser espacial, que eu vou apontar aqui para vocês. Pode ser vários tipos de aptidões que você tenha, de cálculo, de fala. Tem pessoas que têm um ar diplomático que é incrível. Aquilo ali, pensa numa pessoa inteligência na linha diplomática, de relacionamento interpessoal. Um líder que tem isso, que abraça essa inteligência, ele ganhou o mundo. Então isso é interessante, é importante. E ela possibilita a gente se desenvolver dentro de um grupo cultural. Por que eu falo assim, grupo cultural? Porque nós, seres humanos, a gente não vive isolado, a gente vive em grupo. Pode ser até que você seja um ermitão aí, ou uma ermitã, vagando no mundo, você precisa de contato humano, tá? O ser humano precisa de contato, por mais que você, em qualquer condição que você esteja, sabe? É importante que você troque isso. O ser humano, ele é um ser social, ele não é um ser individual. A gente precisa de momentos de introspecção, de momentos de se manter concentrado em si mesmo. Mas a gente não consegue viver sozinho. A gente, às vezes, até igual se a gente for ver aquele Náufrago, aquele filme, ele inventou um bonequinho para poder conversar com aquele bonequinho, porque nós somos seres sociais. Ou então conseguir alguns animais para poder distrair, porque a gente precisa do contato. Mas engraçado, no Náufrago ele desenha o rostinho, né, de um bichinho. E interessante também, porque a inteligência ela é independente e ela depende da complexidade de cada um. Então, de acordo com a sociedade que a gente vive, o ambiente que a gente esteja inserido, seja dentro de uma família, dentro de uma região. Eu moro no Nordeste do Brasil, eu moro no Sul do Brasil, eu moro no Centro-Oeste do Brasil, eu moro no eu moro na região Norte do Brasil. Nós temos a cultura brasileira, mas a regionalização, cada região ela tem um aspecto específico, tem costumes diferentes. E isso envolve, sim, culturas discretamente diferentes, por mais que a cultura brasileira seja enorme, né, bem variada. Então, são culturas
a cultura brasileira ela é enorme, mas tem pequenas subculturas, digamos assim, culturas pequenininhas, né, que envolvem o quê? Na verdade, os costumes de cada um, né? E quando a gente fala de cultura organizacional dentro de uma empresa, envolve todos os princípios, envolve a filosofia da empresa, o modo de pensar, o modus operandi também, que é o modo de operação, envolve os princípios, os valores, a missão, a visão da empresa. Então, sim, a cultura da empresa envolve tudo isso. O modo de relacionamento dentro da empresa, se é hierarquizado, se é horizontal, né? Se é horizontal, que está todo mundo falando da mesma forma, se ela é algo mais dinâmico, né? Então, isso tudo envolve a cultura. Então, a inteligência envolve a cultura do ser humano. Envolve, sim, isso. E existem algumas inteligências dentro dessa teoria das inteligências de Gardner, múltiplas de Gardner, né? E eu queria dividir aqui com você, tá? Eu tenho algumas descrições e eu queria começar pela inteligência linguística. Como assim? É aquela aptidão que a gente tem, aquela pessoa que tem uma forma de comunicar-se bem. Então, ela desenvolve a comunicação oral, né, de verbalizar, de falar, e a escrita. Então, são aqueles escritores, são apresentadores de televisão, são jornalistas. Às vezes a pessoa até pode ser tímida, né, como perfil né, com uma personalidade mais tímida, mais reservada. Mas na hora que ela entra para atuar como jornalista, gira a chave. Então, ela vai utilizar aquelas ferramentas necessárias, aquela inteligência que às vezes fica lá guardadinha para passar a mensagem que ela precisa passar. Então, é muito bacana isso, né? Então, você também, por mais que você não tenha desenvolvido essa inteligência da comunicação, que é a inteligência linguística, você utilizar a palavra de uma maneira que tenha resultado, que a pessoa consiga perceber, nossa, essa pessoa fala bem, nossa, essa pessoa nem ficou nervosa na hora de falar, nossa, principalmente, né, acontece muito quando a gente tem alguma apresentação de algum trabalho, por exemplo, apresentação de trabalho científico, apresentação de trabalho dentro de alguma reunião, né, no ambiente corporativo, independente. Você precisa estabelecer alguns pontos, alguma estratégia para apresentar aquele resultado da melhor maneira possível. E você utiliza o quê? A inteligência linguística. Entendeu? É como se fossem todas as inteligências e você se apropriar de cada uma. E se você não tem essa aptidão ainda, essa habilidade, essa inteligência específica, há meios de você conseguir. Busque, que você consegue, tá? Eu trabalho justamente isso. Eu tinha dificuldade. Eu busquei cursos, treinamentos que favoreceram algumas estratégias para justamente isso. Inclusive, a gente vai ter um curso de oratória aqui, mas não vai ser bem oratória, tá? De apresentações eficazes. Vai ser bem legal, viu? Fica ligado. Fica ligado aqui no canal, que sempre vai ter alguma coisa legal. Então, me segue no Instagram, no Facebook também. Que é melhor, né? Aqui a gente vai estar sempre dividindo conteúdo. Agora, se você quer saber de cursos e tal, você tem que entrar lá no meu Instagram ou no meu Facebook, que lá vai estar disponível tudo para você. Beleza, vamos voltar aqui. Inteligência motora. Quem são as pessoas que a gente remete aqui na cabeça? Quem você considera aí que tem inteligência motora? Por exemplo, bailarino e bailarina tem inteligência motora? Claro! Ginasta olímpico tem inteligência motora? Sim! Deixa eu ver aqui. Pessoas que praticam esporte têm inteligência motora? Principalmente aqueles que são atletas, né? Que demandam a prática, tem o conhecimento, mas demanda a prática na execução dessas atividades. Sim, são pessoas que têm essas aptidões, então elas desenvolveram na construção de vida dela essa habilidade, essa aptidão, essa inteligência motora. E tem uma coordenação, principalmente ginastas olímpicos, eles trabalham isso, né, ao longo da vida. Mas eles têm uma postura diferenciada, eles têm um modo de andar diferente, porque desenvolveram a inteligência motora.
Às vezes tem um pouco do próprio corpo da pessoa de ser assim, e tem também a demanda do próprio modo de comportar, modo de agir, que é o comportamento da pessoa. Então, sim, a inteligência motora envolve não só a capacidade motora do corpo e também a criatividade em executar os movimentos, que é justamente, principalmente, o malabarista ele desenvolve a inteligência motora. O pessoal do Cirque du Soleil, caramba, eles são altamente criativos e eles desenvolvem a inteligência motora. Muitas vezes tem os artistas que já trabalham há muito tempo, mas lá na hora do evento fica uma coisa, nossa, incrível. Eu já fui na apresentação. Pessoas que trabalham, circenses também, né? Pessoas que trabalham em circo desenvolvem inteligência motora, porque tem que utilizar de criatividade, de executar movimentos diferenciados e também de ter coordenação para aquilo, né? Então, como é que a gente desenvolve a inteligência motora? Repetindo exercícios. Tá vendo como é prática também? Inteligência envolve prática, que é a aptidão, e o próprio conhecimento. Você conhece, mas você pratica. Conhece, pratica. Conhece, pratica. Conhece, pratica. Inteligência é isso, certo? Por exemplo, na linha cognitiva, a inteligência cognitiva, que é o QI, né? Fala-se muito que é o que a gente absorve de conhecimento. A gente conhece, por isso que a gente tem que fazer exercício. Método de ensino, né? Um dos métodos de ensino, você tem o texto, você absorve aquele conhecimento, mas você tem que fixar fazendo os exercícios. É uma forma, existem outras mais inovadoras, mas essa é uma das formas mais tradicionais de você absorver o conhecimento, né? Existem outras formas, e muitas vezes até melhores, mas na tradicional é isso que acontece, né? Então, certo. Assim, inteligência lógica matemática. Tô com a colinha aqui só para saber quais são, tá? Qual é a inteligência lógica matemática? Essa sim você já pensou em quem poderia ser, né? Por exemplo, Albert Einstein tinha inteligência lógica matemática? Óbvio! Ele era um físico, era um cientista incrível, né? Ele elaborou lá a fórmula que todo mundo conhece e grandes... É incrível, né? Eu sou uma apaixonada. Eu acho o Einstein, assim, o cara, né? E outros também, como Leonardo da Vinci e Michelangelo, além deles terem a inteligência artística, né? Da artes plásticas, eles eram incrivelmente inteligentes no mundo da lógica matemática, né? Então, ele, inclusive, a simetria que ele trabalhava nas suas pinturas, né? Que é aquela pintura lá, como Mona Lisa, né? No caso Leonardo da Vinci, tinha métricas, tinham cálculos do rosto. O rosto, ele é simétrico e ele fazia esses cálculos. O cara era gênio, o Leonardo da Vinci, né? Então, por exemplo, ele trabalhava as métricas que tinham da proporção do rosto para haver uma harmonia e na hora da pintura o negócio ficar zerado, entendeu? E você ter uma estética em relação à pintura. Cara, o cara é um gênio. Então, sim, a lógica matemática envolve solução de problemas, envolve, sim, a resolução analítica, né, dos cálculos dos problemas. Então, sim, é importante também inteligência lógica matemática. A gente desenvolve isso quando a gente é criança, né, quando a gente aprende matemática, né? Tem gente que ama e tem gente que odeia, óbvio, mas a lógica matemática é importante. Existe matemática em tudo, até na música, né? Inclusive, quando a gente aprende música, a gente acaba desenvolvendo a lógica matemática. Então, se você tiver um filho e falar assim, ele não gosta de música, não, incentive ele a gostar de música, porque se envolve o quê? Envolve um cadeamento, um sistema, e o sistema é o quê? É matemática, então isso é importante. Outra inteligência legal também é espacial. Tem pessoas que têm uma facilidade em detectar o ambiente espacial, a inteligência espacial. Por exemplo, decorador e decoradora são pessoas que têm uma visão espacial de 3D. Arquiteto, engenheiro também. Porque eles conseguem colocar no papel uma coisa que ele já está visualizando há séculos na cabeça dele.
É incrível. Ele já elabora tudo aqui, ó, na mente, e na hora ele só põe pro papel e coloca os cálculos lá. Então ele tem uma inteligência espacial incrível. E não é espacial que vai lá pro espaço, não. É uma visão 3D, do ambiente. Então o decorador tem essa visão, o arquiteto, o engenheiro tem essa visão. Pessoas que jogam joguinho também tem essa visão, joguinho de videogame, né? Principalmente aqueles que têm aquelas proporções, ou aquelas pessoas que desenvolvem joguinhos 3D, também tem essa percepção. Então é importante, a inteligência espacial é importante para o ser humano. Outra inteligência legal é a inteligência interpessoal. Como é que é essa inteligência interpessoal? É o desenvolvimento da empatia, uma aptidão que você tem em relação à empatia. Eu tenho uma certa inteligência interpessoal, eu consigo estabelecer um contato com muita facilidade, mas desde criança faz parte do meu perfil. Eu tinha muitos coleguinhas, tinha facilidade em tecer algumas amizades, alguns amigos. Às vezes até eu percebi que eu era até muito entrona e eu recuava, né? Lógico, né? A gente não pode deixar outra pessoa desconfortável. Então, esse senso de empatia é muito interessante. E ele, por mais que você às vezes não tenha esse senso de empatia, essa inteligência, né, interpessoal, você pode adquirir. É só praticar, né? Para você adquirir essa inteligência, tem que praticar. Todas essas inteligências tem que praticar, certo? Outra inteligência interessante é a inteligência intrapessoal. Fernanda, o que é inteligência intrapessoal? Fala sério. É quando você consegue entender a essência de quem você é. É quando você consegue olhar para si mesmo e para si mesma. Como assim, Fer? É quando você consegue estabelecer essa conexão com você mesmo. Quando você busca o seu cerne. Então, por exemplo, pessoas que praticam a atenção plena, né, ou mindfulness, ou mesmo meditação, elas buscam justamente aprimorar essa inteligência intrapessoal aí, certo? Então, fica ligado, tá? Por mais que você não tenha isso bem desenvolvido, busque aprimorar. Porque esse aí, na verdade, é o meio necessário para você desenvolver todas as outras. Por incrível que pareça. É a busca pela autoconsciência, tá? Então, inteligência intrapessoal, ela é essencial para você descobrir os seus pontos fortes e os seus pontos que precisam de ajuste, tá? Que são os pontos mais fracos aí, tá? Inteligência existencial, qual que é a inteligência existencial? Ai meu Deus, por que eu vim no mundo? Qual o sentido da vida? Qual o sentido da morte? É mais ou menos isso, tá? Mas assim, a inteligência existencial envolve você começar a compreender o ser humano em toda a sua essência. O motivo dele estar aqui no mundo, porquê da humanidade. Então são pessoas muito reflexivas, são pessoas que buscam aqui no cérebro o sentido da vida, o sentido da morte. Então normalmente está envolvido quem? Os filósofos, os teólogos, todos aqueles que buscam entender qual o motivo da gente estar aqui na Terra, até mesmo os astronautas, por que não? Né? Porque justamente fazem uma busca do sentido do ser humano viver aqui nesse mundo, certo? Então, sim, existe a inteligência existencial. Existe a inteligência musical. Gente, um dos meus objetivos, um dos meus projetos era aprender um instrumento musical. Porque, assim, eu nunca tive isso muito bem desenvolvido. Na verdade, minha mãe ofereceu várias tentativas para que eu direcionasse a minha inteligência musical. Eu gostava muito de música, ouvir músicas, né? Gostava muito de cantar, então eu fiz parte de alguns corais, mas nunca aprendi um instrumento musical. A mamãe até me colocou para aprender violão, mas eu, assim, nunca me aproximei tanto assim como estou agora. Então eu estou aprendendo violino. Então eu estou exercitando o quê? Quando a gente se compromete a aprender a estudar um instrumento, qualquer que seja ele, pode ser até flauta, que é o mais simples de todos, você acaba desenvolvendo essa aptidão musical. E melhora o quê? Melhora até o funcionamento do seu cérebro. Foi comprovado já com estudos de neurociências que quando a gente estimula o cérebro através da música, você melhora as conexões, né? Música boa, tá? Deixa eu só reforçar, música boa, música ótima.
você reforça as conexões do cérebro, né? Então, é importante que você estimule o seu cérebro, mas com música boa, música que melhore o seu funcionamento do seu corpo, né? Existem as músicas clássicas, principalmente, que elas têm, eu não sei porque eu não estudo música, mas o que eu já vi de estudo é que músicas clássicas, elas têm melhoram as conexões cerebrais. Agora, essas heavy metal, né, dá umas bagunçadas aí. Mas não tem nada não, mas isso aí é estilo musical. Mas assim, já é comprovado que tem algumas músicas específicas que até associadas a ondas de ondas, a gente chama de brain waves, né? São ondas musicais, não são ondas, são ondas sonoras que estimulam o cérebro, são brain waves. E aí associadas à música clássica, normalmente são músicas barrocas que estimulam o cérebro. Então, se você estiver estudando, por exemplo, é aconselhável colocar uma música barroca bem baixinho e estimula o seu cérebro a ficar focado onde você, se não te atrapalhar, estimula o seu cérebro a você estudar melhor. Então, outra coisa bacana, outra inteligência legal, além da inteligência musical, porque só uma coisa interessante, tem pessoas que têm uma aptidão musical tão forte que elas são chamadas de ouvido absoluto. Então, são pessoas que estudam música, mas elas conseguem tirar o som de tudo que se imagina e coloca no instrumento. A gente tem uma pianista na igreja que ela tem ouvido absoluto. Eu tenho um primo meu que ele tem ouvido absoluto, porque ele pega o violão, a pessoa fala o tom, ele já tira a música todinha. Então tem ouvido absoluto, é uma aptidão, é uma inteligência. Então assim, como isso é legal, né? A pessoa já tem essa aptidão e às vezes, muitas vezes, só deslancha, digamos assim, né? Então é legal. Então a próxima inteligência, a última, é a inteligência naturalista. Qual é essa, Fer? É justamente aquelas pessoas que querem desenvolver ou desenvolvem ou estudam para desenvolver essa inteligência por afinidade, vão estudar essa inteligência que envolve o quê? A natureza. Então, pessoas que são mais voltadas para proteção do meio ambiente, e lógico, isso aí deveria ser para todo mundo, mas são pessoas que mais voltadas para essa situação, como engenheiros florestais, biólogos, são muito focados em inteligência naturalista, que envolve justamente o meio ambiente, onde o ser humano está inserido e onde os seres vivos convivem com o ser humano. Então é bem legal, acho que a minha irmã tem essa inteligência aí, que ela é bióloga e sempre respirou biologia na vida dela. E assim, é algo muito bonito, porque é você querer compreender não só o ser humano, né? Porque envolve as nossas células também, nós somos seres vivos. E não só o ser humano, como os seres vivos em geral. Então, assim, eu também sou uma apaixonada pela natureza. Então, o que eu posso fazer para melhorar o ambiente onde eu vivo, as indicações que são feitas, eu fico de olho. Eu falei, opa, tem que ser mais sustentável nisso aqui, nisso outro. Então, a gente precisa ter essa conscientização. Então, sim, estamos finalizando aqui. Já apontei para você as inteligências que Gardner comentou na sua teoria das múltiplas inteligências. E sim, a ideia agora... Amo café, o café acabou. A ideia agora é a gente estar sempre contribuindo sobre esses pontos bacanas aqui sobre produtividade. E, Fernanda, tá. Agora a pergunta. Fernanda, eu achei legal sobre as inteligências, né? Descobri algumas que fazem parte de mim. Eu consegui identificar algumas inteligências, mas onde você quer chegar? O que isso tem a ver com produtividade, qualidade de vida? Você podia explicar um pouquinho melhor? Seguinte, isso sim tem a ver com qualidade de vida, porque isso envolve o quê? As aptidões que você tem, que você construiu ao longo da sua vida, e as aptidões que você às vezes quer buscar desenvolver, né? Então, eu gostaria de trabalhar mais no aspecto musical, eu gostaria de trabalhar mais no aspecto motor.
a questão isso é possível. Então, você entender essas inteligências, apontar as que são mais parecidas com você, e sim você otimizar isso, colocar isso como um projeto para você. Por exemplo, o meu projeto era estudar um instrumento musical. Era um desejo que eu tinha muito grande e agora eu consigo realizar. Entendeu? E isso é bacana. Poxa, tem vários nortes aqui. Tem como eu escolher um que eu acho bacana. E você, às vezes, até pode conseguir priorizar isso na sua vida. Colocar ela como um ponto importante na sua vida. A partir do momento que você reconhece isso. E no próximo podcast, eu vou estar falando sobre inteligência produtiva, tá? Então, fica ligado aí, que no próximo podcast a gente vai abordar sobre inteligência produtiva e onde eu quero chegar com isso, tá? Então, a gente vai estar finalizando aqui o podcast e fica aí. Eu queria dizer uma frase que eu sempre gosto de apontar, inclusive ela é uma das frases que Albert Einstein fala, que a insanidade é continuar fazendo a mesma coisa esperando resultados diferentes. E quando a gente descobre outras inteligências que a gente pode trabalhar, rapaz, as coisas fluem tanto, a gente toma até mais gosto na nossa vida. Olha só, e às vezes são pequenas coisinhas, tá? Pequenas coisas que a gente quer desenvolver ao longo da nossa vida, isso é muito bacana, certo? Então vamos lá. Então tá bom, achei legal. Vamos finalizar agora aqui, né, o nosso podcast e agradecer mais uma vez a sua presença, que é muito bom. Você pode nos visualizar aqui, ou às vezes pode só apenas nos ouvir, mas foi muito bom você estar aqui. E queremos agradecer por você ter assistido até o fim, tá? Estaremos disponibilizando alguns links aí, depois na descrição você pode acessar esses links e deixe seus comentários, certo? Se você curtiu, beleza, dê um joinha aí. Ou se você não curtiu, deixe um comentário, às vezes tem alguma coisa que eu falei que não deu certo, que falou que não deu certo e que necessita de alguma outra explicação, certo? Um abraço e a gente se vê até o próximo podcast. Tchau, gente! Até o próximo podcast. Tchau, tchau!